Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, começando aqui a nossa análise com o comportamento e preço do Bitcoin, só que dessa vez no tempo gráfico de 2 horas, porque já vimos aqui no canal em outros vídeos postados muitos vídeos sobre o comportamento e preço do Bitcoin em tempos gráficos mais longos, como por exemplo o diário, o semanal e o mensal. Então nesse vídeo, para variar um pouco, vamos analisar o comportamento e preço desse ativo em um tempo gráfico mais curto, como o de 2 horas. Então aqui nesse tempo gráfico podemos perceber também um price action ascendente para o seu ativo e também aqui acima de linhas de médias móveis bem importantes e com uma oportunidade de compra aqui bem interessante sendo percebida justamente quando o seu price action estava formando topos e fundos ascendentes, cruzando aqui para cima de linhas de médias móveis bem importantes, com volume de negociações acima da média e também aqui com o seu índice de força relativa cruzando para cima da região técnica de 50 pontos da sua escala. E sendo assim, então, quem observou esses fatores técnicos aqui bem relevantes para o comportamento e preço pôde então abrir uma posição comprada próxima aqui à região de preço de 47.421 dólares, e se até o momento essa pessoa não apurou seus lucros, podemos perceber aqui que ela já estaria com um lucro de mais do que 5% em poucos dias de negociações. Só que aqui, pessoal, de fato, um ponto técnico bem interessante para que essa pessoa pudesse pensar em apurar os seus lucros seria justamente aqui próximo a essa região de preço, em que podemos perceber justamente topos anteriores formados nessa mesma faixa de negociações, denotando assim então ser uma zona de concentração de oferta para o criptoativo e sendo assim um potencial ponto de resistência para o seu preço. E além disso, também podemos perceber aqui que justamente quando o preço atingiu essa faixa de negociações também era apresentado um nível técnico de divergência em relação ao seu price action com índice de força relativa. E sendo assim, essa faixa de preço próxima aqui a 50.828 dólares poderia sim ser considerado um excelente ponto aqui para que você pensasse em apurar os seus lucros, e vendendo assim então nessa região, essa pessoa poderia ter um lucro de mais do que 7% em um dia de negociações. Atualmente no seu price action podemos perceber aqui um comportamento de preço descendente, formando então topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, justamente após ele testar aqui essa região técnica de resistência bem importante para o mesmo, e também podemos perceber aqui um momentum descendente apontado pelo índice de força relativa, reforçando assim então ainda mais o pensamento pessimista que nós podemos ter no seu comportamento atual de preço do tempo gráfico de 2 horas. E sendo assim, pessoal, principalmente para as pessoas que operam nesse tempo gráfico analisado, seria então mais recomendável aqui que você tivesse cautela com operações compradas nesse momento. Isso porque caso você abra uma posição comprada nesse momento, você pode estar se colocando contra uma tendência que pode estar se formando para o tempo gráfico de 2 horas. Então é mais prudente e recomendável que você espere uma mudança no seu price action acontecer, com o volume de negociações também aumentando e com o momento aqui revertendo o seu comportamento no índice de força relativa, antes de você abrir a sua posição comprada para esse ativo. Já indo aqui para a IOTA, agora no tempo gráfico diário, podemos perceber aqui, pessoal, que justamente após uma grande alta para o seu comportamento e preço nos últimos 5 dias de negociações, o ativo em questão está passando aqui por uma correção para o seu comportamento de preço. Inclusive aqui, os fatores técnicos mais relevantes para o seu comportamento de preço que apontassem aqui uma boa oportunidade de compra para a IOTA nos últimos dias foram justamente o cruzamento de preço para cima de linhas de médias móveis com um grande volume de negociações acima da média e crescente, juntamente aqui com o comportamento de preço rompendo para cima de uma resistência bem importante que ele tinha para o seu gráfico técnico. E no caso aqui, unindo esses dois fatores técnicos bem relevantes para a análise técnica, nós poderíamos então ter aberto uma operação comprada com esse ativo, próximo aqui à faixa de preço de $1,23, e estaríamos lucrando nesse momento algo em torno de 44% em 2 dias de negociações, e teríamos lucrado ainda para o mercado mais do que 60% em poucos dias também aqui de negociações. Porém, para aquelas pessoas que não conseguiram comprar próximo aqui a essa região técnica bem importante para o seu comportamento de preço e acabaram então comprando na euforia de mercado, nessa formação técnica de topo que nós podemos perceber para o tempo gráfico analisado, estão tendo um prejuízo nesse momento de mais do que 13% em poucas horas de negociações. E claramente, pessoal, esse não seria o ideal para que você pudesse então abrir uma posição comprada com esse ativo. Isso porque certamente seria muito melhor e muito mais prudente para você esperar justamente essa correção técnica acontecer para que então você possa comprar
comprar esse ativo a um preço melhor e mais barato. E inclusive esses mesmos fatores técnicos também podem ser percebidos para o comportamento de preço da Hive também no tempo gráfico diário, em que aqui também podemos perceber um price action ascendente e rompendo para cima de linhas de médias móveis bem importantes, com também bastante volume de negociações acima da média, indicando assim então que próximo a essa região de preço uma excelente oportunidade de compra poderia ter sido dada para você nesse momento técnico. E além disso, perceba aqui também que essa região técnica de cruzamento não foi a única oportunidade de compra que você poderia ter tido com esse ativo no tempo gráfico diário. Então perceba aqui justamente que a linha de média móvel de 20 períodos serviu por mais de uma vez como um potencial ponto de suporte para o seu comportamento de preço. Só que infelizmente muitas pessoas não conseguiram perceber esses pontos técnicos bem relevantes aqui para o comportamento de preço da Hive no tempo gráfico diário e acabaram comprando justamente na euforia de mercado. E essas pessoas estão nesse momento com um fortíssimo prejuízo para a sua carteira no tempo gráfico analisado. Então novamente aqui, como foi justamente citado anteriormente com a IOTA, era muito mais prudente e recomendável que você então traçasse aqui Fibonacci e esperasse essa correção acontecer antes de você abrir uma nova tentativa de operação comprada com esse ativo, para que pudesse ser justamente evitado que você comprasse na formação técnica de um topo aqui para o mercado e comprasse então esse ativo a um preço melhor e mais barato. E por último, pessoal, porém claro não menos importante, aqui na SLP no tempo gráfico diário podemos perceber aqui uma fortíssima tendência de baixa se formando para o ativo nos últimos dias de negociações, com o seu preço então formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e também com ele cruzando para baixo de linhas de médias móveis bem importantes e inclusive testando elas como potenciais pontos aqui de concentração de oferta para o criptoativo, denotando assim então claramente um forte movimento de pessimismo para o criptoativo no tempo gráfico diário. E no caso aqui então, observando esses fatores técnicos bem relevantes para o seu comportamento de preço e linhas de médias móveis, operações compradas não seriam tão bem recomendadas nesse momento. Porém, pessoal, também perceba aqui que no seu comportamento atual de baixa, ele está se aproximando aqui de uma região técnica de suporte bem importante para o gráfico técnico. E no caso aqui então, mesmo sendo a operação comprada que seria aberta aqui contra a tendência, essa região técnica aqui, próxima à faixa de preço de 10 centavos de dólares, poderia se configurar sim uma boa oportunidade de compra para esse ativo, até porque o seu stop de negociações seria curto e o seu alvo técnico seria mais longo. Então até por essa relação favorável de risco e retorno, o ativo poderia dar sim uma excelente oportunidade de compra nessa região técnica. Porém, claro, pessoal, também é muito importante destacar para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda para o mercado, é apenas um estudo técnico para análise do comportamento de preço de vários ativos aqui no mercado de criptomoedas, e também é muito importante aqui, para caso você vá comprar esse ativo nesse momento técnico, que você não abra aqui uma posição com a mão cheia. Isso porque caso você esteja errado com a sua posição, você estará então em uma posição comprada contra a tendência. E isso é a pior coisa que pode acontecer para a sua posição no mercado financeiro. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.